Bom dia, voltamos. Como eu combinei com vocês, nós vamos fazer a correção das atividades que foram para casa, as lições 15, 16 e 18. Eu coloquei aqui no slide para a gente poder acompanhar com mais facilidade, para que vocês vejam como é que deve ser feita a atividade, tá bom? Aí tem aqui, ó, lá na lição 15, para vocês, deixa eu ver aqui qual é a página que tá. Lá na página 238 do livrinho de vocês, tem assim, ó. Leia o poema a seguir, certo? Vou tomar um trem agora. Vou pegar um avião. Vou de ônibus, de carro, de barco, vou de charrete, de lambreta, motoneta, patinete, bicicleta. Se precisar, eu vou a pé para casa do meu avô. Olha que lindo. É um texto de Ricardo Azevedo. É um trechozinho, né, desse poeminha. Aí lá na questãozinha tem assim na letra A. Escreva as palavras destacadas no poema, colocando uma sílaba em cada quadrinho. Quais são as palavras que estão destacadas? Ó, tomar, avião, ônibus, barco, charrete, bicicleta, precisar, avô. Aí ele diz assim, ó, comece sempre do último quadrinho para trás, que é para o início, tá? Do final para o começo. Observe o exemplo. Tá aqui, ó. Eu tenho o exemplo, a palavra tomar, né? Na primeira palavrinha que está lá no texto destacado, aí ele fala assim, ó. Tomar. Mas eu começo do mar, do final para o começo. Tomar. Beleza? Avião. Ão, vi, a. Quantas sílabas? 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Tia, eu ainda não sei. Vamos lá. Ônibus. Começando de trás, aqui ó, do final pro começo. Bus, ni, o. On. Barco, que é a próxima. Co, bar. Charrete. Charrete, charrete. Porque a pronúncia da gente é com esse ezinho mais fechadinho, com sonzinho de i, né? Então, ó. Té, ré, char, char. Porque o Rzinho, lá que a gente vai ver do dígrafo depois, vai ficar em sílabas separadas. Bicicleta. Tá, clé, si, bi. Quantas sílabas, tia? 4. Se eu tenho 4 sílabas, eu tenho palavra polissílabas, certo? Precisar. Zar, si, pre. E a última palavra, avô. Olha que delícia, avô. A gente está com saudade, né, de ficar visitando o vovô, a vovó. Mas por enquanto a gente não pode, porque a gente tem que se preservar e preservar eles. Mas a tia quer todos vocês aqui, ó, participando das aulas, para a gente dar continuidade, para que a gente não pare de jeito nenhum e quando voltar, tá com tudo em dia na escola, tá bom? Fizemos isso, a gente escreveu as palavras destacadas no poema, colocando uma sílaba em cada quadrinho. Isso foi feito, né? Começando do final para ir lá para o início. Beleza? Beleza, tia, já fiz. E agora, lá na página 239, eu tenho uma outra questãozinha que ele me pede. Em todas as palavras, pinte o quadro que contém a sílaba tônica. Aqui. Qual é a sílaba tônica? De avião. Avião. A última sílaba tônica. Eu pintei. Acentuada, tá vendo aqui, ó? Se eu vejo um acento, eu já sei que ela é a minha sílaba mais forte. Sendo assim, vou pintar qual? De ônibus, a primeira. Tá aqui o acento circunflexo. Tia, eu sei que aqui é a minha sílaba mais forte. Ônibus. Joinha. Barco. Barco. Qual é a sílaba que se prolonga mais? Que eu demoro mais falando? Bar, né? Bar. Bar.
Vou lá pintar. Charrete. Charrete. Ré. Tá aqui, ó, a minha sílaba mais forte pintadinha. Bicicleta. Bicicleta. Sílaba mais forte, o clé também tá pintado. Precisar. Última sílaba mais forte. Vou pintar usar aqui no final. E o avô tá aqui, tio, acento. Bobagem, já pintei, facinho. Tudo bem? Corrigindo? Ótimo. Aí ele vai lá na letra C e diz assim. Só um minutinho, gente. Desculpa, tá? Organize as palavras que estão destacadas no poema, que depois vocês colocaram nos quadrinhos dividindo em sílabas, depois vocês pintaram as sílabas mais fortes, vocês vão colocar agora organizadas na tabela abaixo de acordo com a tonicidade. Aí a gente retoma o conhecimentozinho lá da aula passada. Dependendo da posição da sílaba tônica, tem uma classificação. Se a minha última sílaba é tônica, eu vou ter uma palavra oxítono. Se eu tenho a penúltima, é uma palavra paroxítono. Se eu tiver a antepenúltima, aí eu já tenho uma palavra proparoxítona. Sendo assim, nossa classificação. Última sílaba tônica, lá no quadrinho. Vamos ver aqui, ó. Última sílaba tônica. Avião, precisar, avô, tomar. Tomar, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Confere? Precisar, avião, avô, tomar. Oxítono, última sílaba, tônica. Certo? Aí eu tenho antepenúltima. Aliás, a penúltima, que são as paroxítonas. Eu tenho barco, charrete, bicicleta. 1, 2, 3. Confere? Barco, charrete, bicicleta. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Confere? E só tem uma proparoxítona, acentuada, a palavra ônibus. Olha aqui, ó. Ônibus. A antepenúltima sílaba tônica, então eu tenho uma palavra proparoxítona. Conferido? Beleza. Vamos lá, tia, tem mais. Na letra D. Letra D. Assinale a alternativa correta de acordo com o que você observou até aqui. E a gente fez essa observaçãozinha. Nem toda palavra tem uma sílaba tônica. Isso é verdade? Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Mesmo que ela tenha só uma sílaba, eu vou encontrar palavras com uma só sílaba que também pode ser tônica. Claro que elas podem não ser, mas também eu tenho os monossílabos tônicos e a gente viu isso. Segunda opção. Todas as palavras têm a sílaba tônica em uma das 3 últimas sílabas? Sim. A gente observou lá, né? Se eu tenho as 3 sílabas na palavra, pelo menos uma delas vai ser tônica. A sílaba tônica nas palavras é sempre a mesma? O que ele está perguntando aqui é se sempre vai ser a mesma posição. Independente do tamanho da palavra, a sílaba tônica sempre vai ser a última. Sempre vai ser a penúltima. Sempre vai ser a antepenúltima. Não. Depende da posição, da tonicidade da sílaba, que é a mais forte. Certo? Beleza. Segunda questão. As palavras abaixo foram retiradas do poema. Pinte apenas os quadrinhos que apresentam os monossílabos tônicos. Monossílabos, apenas uma sílaba. Se é apenas uma sílaba, aí a gente vai procurar qual é que tem a pronúncia forte. O de tem. Tomei sorvete de morango. O de é forte. Eu ando a pé. Eu ando a pé. Meu pé tá doendo. Olha aí, ó. Pé, acentuado, monossílabo. Então, eu vou pintar esse quadrinho.
Avô, tia, avô, por que não tá pintado? Porque avô é dissílaba. Eu vou aqui, ó. Como é que eu faço a separação silábica aqui, ó, do avô? A, vô. Eu tenho 2 sílabas. Então, não cabe, tia. Não cabe. Mas eu tenho a palavra trem. Trem. E aí? Cadê meu lapisinho? Tira. Isso. Aí eu tenho trem. Trem ou trem bom. Monossílabo tônico. O dó. A casinha do cachorro. O dó. Se eu tivesse ele acentuado, que seria dó, tem uma dó nele, né? Uma peninha, aí seria monossílabo tônico. Mas nesse caso aqui, que não tem um acento, ele não é. E o si também não. Então eu só vou pintar pé e trem. Certo? Belezinha? Ótimo. Deixa. Tudo bem até aqui, meus amores? Lição 16. Aqui a tia já fez escaneou a página, porque ele tinha mais detalhes, né? As pinturinhas, aí não dava pra gente fazer. Lá na página 240 do livrinho de vocês. Tem lá. Leia este poema. Minha bicicleta. Como a minha bici, eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Com a minha bici, dou nó no vento e até fantasma eu espavento. Com a minha bici, jogo o anzol no horizonte e pesco o sol. Com a minha bici, caio e não dói. Eu sou o tal, sou um herói. Com a minha bici, eu vou fundo pelas estradas do fim do mundo. Com a minha bici. Com a bicicleta dele, ele faz tudo, ele anda em todo lugar, ele se sente um super-herói, forte, né? Quem é que não pega assim? E a criança pega e diz assim, eu tenho uma moto e é uma bicicleta. Mas ele se sente super-herói com essa bicicleta. Então ele fala aqui, ó, na segunda questãozinha. Primeiro ele mandou você ler o poema, certo? Pinte em todas as estrofes do poema as palavras que rimam no final dos versos. Vamos lá. Com a minha bici, eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Lua e rua devidamente pintado. Joinha? Com a minha bici, dou nó no vento e até fantasma eu espavento. Vento, espavento. Pintadinho. Com a minha bici, jogo o anzol, no horizonte pesco o sol. Anzol e sol. Com a minha bici, caio e não dói. Eu sou tal, sou um herói, sou forte. Dói e herói. Com a minha bici, eu vou fundo pelas estradas do fim do mundo. Então, fundo e mundo também estão rimando entre si, né? No poema, as rimas estão localizadas onde? Em quais versos? Porque a gente viu lá que os poemas são formados por versos e estrofes, não é isso? Então, é na primeira e no terceiro verso de cada estrofe? É no segundo e no terceiro verso? Não, tia. Eu tenho as rimas alternadas. Na segunda, no segundo verso e no quarto verso. Marca um xizinho na segunda opção. Segundo e no quarto verso de cada estrofe. Certo? Belezinha. Lá na página 241. Você observou que a última estrofe do poema não terminou. Parece que o poeta está convidando-nos a completá-lo. Então vamos lá. O que você faz com a sua bici? Aqui é uma resposta pessoal, né? O que cada um gosta de fazer, onde gosta de ir, se andar rápido, se for andar, tem que andar devagarinho, moderado, tem que usar joelheira, cotoveleira, usar um capacetezinho, ter cuidado para não se machucar.
tá? Ah, eu sou um herói, mas o herói se machuca também, né? A gente aqui, carninha, machuca. Então, é melhor que você tenha cuidado. Aí ele bota assim, ó. O desafio é tentar rimar com o poeta. Com a minha bice. E aí? O que foi que vocês responderam? Vamos abrir aqui um espaçozinho de texto para ver se eu consigo colocar alguma rima. Não é esse é o texto. Tá aqui. Com a minha bici, eu passo, eu vou até a feira. Compro muitas gostosuras, inclusive feira. Olha aí. Improvisado, tá? Improvisadinho aqui pra gente, só para vocês saberem o que é para fazer, tá bom? Na terceira, tem assim: localize no diagrama o singular das palavras do quadro. Mas atenção, você deve escolher as palavras que foram grafadas corretamente. Aí aqui, ó, eu já deixei marcadinho para vocês. Na primeira, ó, a gente fala assim, ó, aqui, nesse sentido assim, horizontal, olha a linha do horizonte, vertical é na altura, tá? Olha assim, ó, vertical é na altura. Então, aqui na primeira, ó, na primeira eu tenho carretel. E aí a gente faz aquela retomadazinha das palavras terminadas em EL e terminada em EU, tá? Carretel na primeira coluna, tá? Primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho pneu. Na terceira coluna eu tenho chapéu, tá bom? Aí eu venho para linha, horizonte, linha do horizonte. Na primeira eu tenho anel. Passa a segunda, na terceira eu tenho fiel. Passa quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava linha eu tenho a palavra véu. Tá bom? Tudo bem? Escolha um par de palavras e faça uma frase rimada. Ih, tia, agora eu quero ver. Vamos pensar aqui. Escolher a noiva. A noiva usando o anel entrou na igreja com o véu. Olha aí, ó. A noiva usando o anel entrou na igreja com o véu. Certo? Mas vocês podem escolher qualquer outra palavra, qualquer outro jogo de palavras, são pelo menos duas para conseguir fazer a rima. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Vamos lá. A tia vai desfazer aqui os dois, tá? Fecha. Próxima atividade. Eita, tia, que ainda apanha com esse... que ainda apanha com esse aplicativo, mas é para fazer o melhor sempre. Cada dia a gente vai melhorando, aprimorando, tá bom? Lição 18. Correção. Monte um caça-palavras para trocar com um colega em sala. Esse daqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar em stand-by, deixar guardadinho aí de lado, para quando a gente puder se encontrar, a gente conseguir trabalhar, porque aqui não dá pra gente fazer, tá bom? Mas quando a gente se encontrar, a gente faz. Essa questãozinha aqui é para vocês lembrarem das palavras proparoxítonas. Pensar, vamos lá. Duas palavras proparoxítonas. A gente vai colocar aqui, tá?
texto. Árvore. E o nome da tia? Bárbara. Duas palavras paroxítonas não acentuadas. Janela. Janela. Deixa eu ver. Parede. Duas palavras oxítonas acentuadas. Café. E você. Uma palavra paroxítona acentuada. Armário. Confere? Pronto. Vamos só corrigindo aí para depois a gente reformular, tá bom? Desfaz, eu não sei se eu consigo passar para a próxima sem desfazer. Não, porque vai aparecer na telinha para tia, tá? Vamos lá. Quando chegar nessa parte que a tia escreveu alguma coisa, vocês pausam o vídeo para poder anotar junto das coisinhas de vocês, tá bom? Tchau. Aqui, a última liçãozinha do nosso material e a gente encerra esse materialzinho aqui, ó. A lição de casa 20. Para descobrir a palavra secreta, siga as pistas apresentadas. Ao descobri-la, circule-a no painel abaixo. A palavra secreta é oxítona e rima com emoção. Oxítona quer dizer que a última sílaba dela é a mais forte, tá? É uma palavra de sílaba, quer dizer que ela tem duas sílabas. Duas. Tem a primeira sílaba formada por duas letras. Duas letrinhas. Entre as palavras que restam, aí a gente pensa assim. Podia ser mamão. Né? Mas ela fala assim, ó, entre as palavras, porque, ó, caminhão, canhão, não. Leão, coração tem 3 sílabas. Passarinho não rima com emoção. Bota não rima, sapo não rima, então a gente já vai eliminando. Aí ele diz que entre as palavras que restam, ela vem antes na ordem alfabética, porque vulcão é lá no final, né? Mamão também. Então, só me resta balão. Aí ele fala assim, ó, você vai circular o balão e você vai escolher palavras do painel acima e produza versos rimados. Eu vou colocar uma aqui, tá? Vou escolher 2 e vou colocar rimadinho, tá bom? Vamos aqui. O caminhão está carregado de mamão. Eu escolhi, ó. Cadê canetinha? Canetinha, canetinha. Canetinha. Aqui, ó. Mamão e caminhão. Certo? Joinha? Beleza. Desfaz. Aqui a gente conclui o nosso materialzinho didático, fez a revisão, a gente falou sobre divisão silábica, sílabas tônicas, palavras terminadas em EU, fez as nossas correções. Aí a tia passou para casa o seguinte: atividade de casa, fotocopiada, vou mandar o link para a escola e a gente vai postar lá a atividade para vocês. Se não tiver como imprimir, entre em contato com a escola, pede, tia, eu não tenho como imprimir. Eles vão imprimir ou vocês vão tentar responder no computador, tá bom? Joinha? Meus amores, fiquem bem. Até a próxima aula. Façam as atividades, estejam presentes. Não entendeu? Manda mensagem, tia, eu preciso tirar dúvidas. Que a gente vai tirar, tá bom? Tchau.